Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor sobre os últimos dias, da igreja aqui na Terra, da nossa preparação para enfrentarmos tudo que está vindo contra a igreja de Jesus e para nos fortalecermos no Senhor. Então, mais uma revelação da volta de Jesus. E isto no julgamento de Jesus e crucificação. Então, nós vamos estudar, vamos fazer o estudo 6, né? Vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu com vida, por esta noite, por este momento na sua presença, por esse estudo que iremos estudar, que o Senhor nos abra o entendimento, que o Senhor nos ajude a fazermos tudo que o Senhor está nos ensinando, que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra, para podermos nos preparar no Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar o estudo. Então, no último estudo, vimos Jesus sendo traído, sendo julgado e condenado injustamente pelos religiosos judeus, né? Vimos Pedro e João seguindo Jesus de longe, mas João de perto, né? Então, Pedro de longe, até que encontrou-se com João e os dois foram para a casa de Anás. Então, eu já expliquei isso no estudo passado. Pedro mais distante de Jesus do que João, o discípulo amado. Vimos também Pedro negando Jesus 3 vezes, como Jesus havia dito que Pedro iria fazer. Mas também vimos Pedro chorando amargamente, ou melhor, vimos o arrependimento verdadeiro de Pedro. E o arrependimento de Pedro representa o arrependimento da igreja na perseguição. Agora, em Mateus 27, do 1 ao 2, lemos o seguinte: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então, esses 2 primeiros versículos de Mateus 27 nos diz, Mateus nos revela que ao amanhecer, talvez umas 6 horas e meia da manhã, não é? Os religiosos e os anciãos, aquelas pessoas, né, aqueles mais idosos responsáveis pelo povo, aqueles que o povo de Israel respeitava, se aconselhava, eles se reuniram em conselho para condenar Jesus, para matar Jesus. E eles entregaram Jesus a Pôncio Pilato, governador de Roma, né? Então, Mateus nos revela em Mateus 21 que tanto os sacerdotes como os anciãos, ou melhor, os que tinham influência diante do povo, todos eles reunidos, planejando, maquiando, né? E decidindo, né, condenar e matar Jesus. Quer dizer, é de noite. Eles fazem as coisas à noite, nas trevas, né? Eles decidem tudo contra o povo de Deus. Eles decidiram tudo contra Jesus à noite. Prenderam Jesus à noite. Julgaram Jesus à noite. Condenaram Jesus à noite.
de manhã levaram para o governo dos homens. A religião entregou Jesus ao governo humano. Tanto os religiosos judeus como os líderes, os influenciadores do povo de Judá, concordaram unanimemente em matar Jesus e tirar a palavra viva da terra. Então, aquelas pessoas não queriam Jesus, a palavra viva. A palavra estava incomodando aquele povo, porque a palavra estava descobrindo o segredo que eles tinham guardado, né, que era o pecado. Eles não queriam seu pecado revelado. A escuridão não quer as trevas, porque a luz revela as trevas, revela o que está escondido nas trevas. Então, eles queriam matar a luz, que era Jesus. Então, concordaram em tirar da terra a palavra viva que atrapalhava o homem da iniquidade aparecer e governar o mundo antes do verdadeiro Messias assumir o seu governo. Então, a palavra veio em carne e osso. Então, aqueles homens que eram dominados pela escuridão, pelo maligno, eles fizeram tudo para que a palavra saísse da terra, porque enquanto a palavra estiver governando, tiver mais pessoas ou pessoas sendo influenciadas pela palavra, então o homem da iniquidade, as trevas não pode governar. É por isso que há esta guerra. As trevas querendo tirar a luz do mundo e a luz querendo tirar as trevas do mundo. E quem prevalecer vai sair, vai tirar o outro. E nós estamos vendo que as trevas estão avançando nos nossos dias. Então, olhem para o passado, olhem para os dois, né? Primeiros governos, que diz assim: concordaram em tirar da terra a palavra viva que atrapalhava o homem da iniquidade aparecer e governar o mundo antes do verdadeiro Messias assumir o seu governo. Então, antes do Messias vir governar este mundo, primeiro tem que vir o homem da iniquidade. Primeiro tem que vir a criação, primeiro tem que vir o terreno, que é o anticristo. Primeiro veio o Adão terreno, depois o Adão espiritual. Primeiro vai vir o Messias, o falso Messias, depois vai vir o verdadeiro Messias. Então o mundo está se preparando para receber o falso Messias. Então olhem para o passado. Olhe para os dois primeiros governos. Então, vamos olhar para os dois primeiros governos, para os dois primeiros reis de Israel. Que você vai ver os dois últimos governos do mundo. Os dois primeiros governos de Israel representam os dois últimos governos do mundo. Qual foi o primeiro governo de Israel? Quer dizer, o primeiro governo de Israel foi Saul. Saul representava Satanás, o governo do anticristo. O segundo governo de Israel foi Davi. Davi representava o governo do Messias. Então, devido à nação rejeitar sobre si o governo espiritual de Deus, através do profeta Samuel, e também o governo terreno, quer dizer, Deus, no passado, governava a nação de Israel através do profeta Samuel. Mas aí o povo, a nação de Israel, não quis mais o Deus, o Pai eterno, governando a nação de Israel. Foi o que eles fizeram. Então, a nação de Israel, toda a nação, os dois reinos, né? Juntos, eles estavam juntos, ainda não havia divisão,
da nação de Israel, o reino de Israel, o reino de Judá estavam juntos em uma só nação. Então eles rejeitaram o governo do Pai Eterno, tanto na área espiritual como na área humana, porque a nação já estava na idolatria. A nação já vivia servindo a outros deuses. Então, espiritualmente, eles não quiseram Deus como seu Deus, como seu Criador, como seu Senhor. Eles já estavam servindo vários deuses. A nação de Israel já estava servindo os deuses das outras nações. Então, eles também rejeitaram Deus como governante da nação humana, da nação terrena. Então, Israel rejeitou o Pai Eterno. Hoje, o que estamos vendo acontecer em todo o mundo é a mesma coisa, pois nada é novo debaixo do céu. Eclesiastes 1:9. O que aconteceu no começo lá em Israel, na nação de Israel, está acontecendo hoje em todo o mundo, não somente na nação de Israel. Porque a nação de Israel, depois que rejeitou, aliás, o reino de Judá, depois que rejeitou Jesus, ele nunca quis Jesus. Eles já rejeitaram Deus lá no Velho Testamento. Então, se você quer saber como será o final das coisas, se você quer saber como será o final das coisas, olhe para o começo. Então, o começo nos mostra como será o final. Então, você quer saber como será o final dos filhos de Deus e dos filhos do diabo? Olhe para o começo. O começo dos filhos do diabo foi com a rebelião dos anjos querubins, do anjo querubim e os seus anjos sendo jogados do céu para a terra, para o abismo e depois para o lago de fogo. Este será o fim de todos aqueles que servem a Satanás. Então, o fim de quem serve a Satanás é o mesmo fim que Satanás recebeu, a mesma condenação. Assim será o fim de todos os filhos do diabo. O fim de todos os filhos de Deus também será como no começo da criação de Deus, antes do pecado, e vivendo no paraíso e na presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como será o final do povo de Deus? Será como no começo. No começo, Deus criou o céu e a terra, fez tudo e viu que tudo era muito bom. E as pessoas viviam em união, viviam em comunhão. Adão e Eva, só existiam eles dois antes do pecado. Viviam em paz e alegria e comunhão com Deus. E se alimentando da árvore da vida. Então, lá no paraíso, espiritualmente, eles se alimentavam da árvore da vida. Pois, então, o final será do mesmo jeito. Então, o povo de Deus irá para o paraíso, irá para a presença de Deus e vai continuar a se alimentar da árvore da vida. Então, pois lá não haverá mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, lá no paraíso, lá no final, depois que houver o juízo final. Então, nós iremos para o paraíso eterno, onde nunca mais iremos sair. E lá nós iremos continuar comendo a árvore da vida, que dá o alimento, dá o fruto todo mês, como a Bíblia diz. E lá não haverá mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque lá no paraíso, na eternidade, não vai existir mais dois caminhos para ser escolhido um. Esses caminhos foram dados para nós aqui na terra. E já foram feitas as suas escolhas aqui na terra. Quem escolheu o caminho estreito foi para o paraíso de Deus, mas quem escolheu o caminho largo foi
ficar com Satanás no lago de fogo. Então, lá no paraíso, lá no céu, não haverá mais dois caminhos a ser escolhidos pelos moradores de lá, pois os moradores de lá já fizeram a sua escolha no começo, ou melhor, neste mundo visível. Os que escolheram permanecer comendo a árvore da vida irão continuar comendo a árvore da vida. Apocalipse 22, do 1 ao 5, os irmãos podem ler. Então, no Apocalipse 22, 5, nos diz que já não haverá noite, ou melhor, já não haverá pecado lá no paraíso, lá no céu, né, que nós chamamos. Não haverá noite, não haverá trevas, não haverá escuridão, ou melhor, não haverá mais pecado. Não haverá iniquidade nos moradores do paraíso. Não haverá mais trevas, escuridão. Né? Deixa eu ler aqui Mateus 23. Mateus 23, 40. 43 diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus disse isso para o ladrão que estava morrendo ao lado de Jesus, ao lado direito, e se arrependeu. Jesus diz: Hoje estarás comigo no paraíso. Então é para esse paraíso que nós vamos morar eternamente. Nesse paraíso não vai existir mais pecado. Não vai existir mais tristeza, não vai existir mais doença, não vai existir mais dores, porque as coisas antigas passaram, já se passaram, não existe mais, porque só vão para o paraíso aqueles que já escolheram o caminho estreito, o caminho chamado Jesus. Não existe mais pecado no paraíso. Só os que escolheram a vida eterna são os que vão para lá. Os que escolheram a morte ficarão separados de Jesus. Então, no paraíso eterno, não necessitaremos de nada que tem neste mundo caído, neste mundo governado pelo maligno. Então, lá no céu, no paraíso, no novo céu e na nova terra, não existirá nada disso. Agora preste atenção, meus irmãos, que eu vou dizer. Falando sobre os dois primeiros reis de Israel. Então, o primeiro rei foi Saul. Mesmo Saul, que representava Satanás governando este mundo caído no pecado, Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Preste atenção, que isso aqui é muito importante. Então, Deus, o povo de Israel, a nação de Israel, pediu para Samuel um rei que fosse igual às outras nações. E Samuel ficou muito triste com aquilo, porque eles rejeitaram o Pai Eterno como seu rei, como seu governante. Eles pedindo um rei humano que fosse igual, preste atenção. Eles pediram um rei igual aos reis das outras nações. Logo, eles estavam pedindo um rei idólatra, um rei desonesto, um rei idólatra, um rei que não amava a Deus, um rei conforme as outras nações que não serviam a Deus. Então, Samuel ficou muito triste porque eles tinham rejeitado a ele Deus, não a ele Samuel. Porque Samuel falava para o povo, governava, porque Deus governava através de Samuel. E o povo, a nação de Israel rejeitou Deus. Mas mesmo assim, Deus escolheu Saul para ser o rei conforme o povo pediu, conforme as outras nações. Ele deu o rei que o povo pediu. Mas Deus também escolheu um outro rei. Deus escolheu o rei Davi. Preste atenção. Em Israel havia dois reis. Um que estava governando
e o outro que estava, já tinha sido ungido rei, mas passou muitos anos esperando o final do governo do Saul. Foi o que aconteceu e está acontecendo conosco hoje. Por quê? Porque o povo, Adão e Eva, escolheram Satanás para governar o mundo. Mesmo assim, Deus escolheu Satanás aí, representa Saul, ou Saul representa Satanás. Então, mesmo assim, Deus escolheu outro rei para governar esse mundo, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, Davi representa Jesus Cristo. Preste atenção. Então, embora Satanás ainda esteja governando este mundo, porque ele tem que completar o governo dele, e o governo dele será de 6.000 anos, quando terminar os 6.000 anos dele, aí Jesus vem governar o seu milênio. Então, já tem 2 reis. Deus já ungiu Jesus para ser o próximo governo, próximo rei do mundo, o próximo governante mundial. Mas Jesus tem que esperar completar o governo de Satanás, porque Satanás, ele tem governado através dos homens. Então, o último homem que será governado, que vai governar este mundo através do diabo, será o anticristo. Então, depois do governo do anticristo, virá o governo do verdadeiro Messias. Então, Davi e Saul foram ungidos rei de Israel. Mas um ainda estava governando. E o outro, mesmo já tendo sido ungido rei, ele não ainda tinha assumido. Então, ali os dois representam, Saul representando Satanás e Davi representando Jesus. Então, o governo do maligno nesse mundo está se acabando. Só tem 7 anos. Só tem 7 anos e talvez alguns meses, não sei. E quando terminar o governo do anticristo, então começa o governo do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Davi, do Davi espiritual. Então, Davi representando Jesus neste mundo, que apesar de na cruz ter pago o preço para ter esta humanidade de volta ao paraíso, da qual ele saiu, quer dizer, a humanidade saiu em Adão, né? Porque pecaram e foram expulsos, ele ainda não assumiu o seu reino neste mundo. Então, Jesus pagou o preço para ter de volta o mundo e também a humanidade. Mas Jesus ainda tem que esperar o governo, o homem da iniquidade, terminar o seu governo humano. E o governo humano é 6.000 anos. Quando terminar os 6.000 anos, então termina o governo humano, o governo de Satanás, e vai começar o governo de Jesus. Então, ele ainda não assumiu o seu reino neste mundo, porque o governo do Saul, ou de Satanás, né, ainda não terminou. Somente quando ele assumir pela última vez o governo do mundo, que será através do anticristo, do antimessias, e fizer tudo o que tiver de fazer na terra para mostrar sua verdadeira face e ações, é que o verdadeiro Messias, que no começo foi representado por Davi, então virá e assumirá o seu governo. Então, Satanás, através desse falso Messias, ele vai mostrar sua verdadeira face. Vai ficar fácil das pessoas escolherem quem eles vão querer servir na eternidade. Mas poucos vão querer Jesus. Poucos vão escolher Jesus. Então, o mundo já está preparado, ou está quase todo preparado para receber o anticristo como seu Messias.
Então, Davi representava Jesus nos últimos dias, no último milênio, né? E Saul representava Satanás governando esses 6.000 anos. O segundo rei de Israel foi Davi, né? E era responsável por unir novamente a nação de Israel, que Saul havia dividido em reino de Israel e em reino de Judá. Então, quando Saul assumiu o governo de Israel, da nação de Israel, houve a divisão, porque uma parte de Israel, na verdade, a tribo de Judá, começou a seguir a Davi. Então, a tribo de Judá começou a ter Davi como seu rei. Mas as outras 11 tribos tinham Saul como seu rei. Então, a nação de Israel ficou dividida. Então, Saul dividiu a nação de Israel em reino de Israel e reino de Judá. Mas quando Davi assumiu o governo da nação de Israel, ele uniu as 12 tribos que estavam divididas. Hoje é do mesmo jeito. Hoje nós temos a tribo de Judá e as 11 tribos divididas, porque as 11 tribos representam a igreja de Jesus, que lá, depois que Salomão morreu, foi dividido a nação de Israel em reino de Judá e em reino de Israel. 2 tribos seguiram Judá, não é? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficaram juntas, mas as 10 tribos ficaram no reino de Israel, que era Samaria. E esta nação ficou separada e ainda está separada. Por quê? Porque o reino de Israel, que é a Samaria, se converteu a Jesus quando Jesus estava na terra. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana ali no poço, e ela foi até a cidade que morava, a cidade de Samaria, uma das cidades samaritanas, e falou de Jesus e veio, né, e muitos samaritanos e reconheceram Jesus como sendo o Messias. Então, ali é o reino de Israel, que os gentios, porque o reino de Israel se tornou gentio por se unir com os gentios. Então, os gentios são unidos com o reino de Israel e os gentios são pessoas de todas as nações, inclusive da nação de Judá, do reino de Judá. Todos aqueles que creem e recebem Jesus como Salvador se tornam o reino de Israel, só que agora um Israel espiritual, não mais um Israel terreno. O Israel terreno deixou de existir. Agora é o Israel espiritual, mas tem o Judá que ainda é terreno e precisa se converter. Então, Davi, ele uniu os 2 reinos. E assim Jesus, quando vier para governar este mundo, ele vai fazer. Jesus vem nos ares arrebatar a igreja, mas quando ele vier com a igreja para governar o mundo, então a nação de Israel vai estar junta, unida novamente. Por quê? Porque a igreja virá com Jesus e se unirá com o reino de Judá, o remanescente de Judá que já tem se convertido a Jesus. Somente aqueles que reconhecerem Jesus como Salvador de suas vidas é que irão se unir, né, à nação, serão salvos. Então, somente depois do anticristo governar este mundo é que o verdadeiro Messias virá assumir o seu reino, o reino que seu pai lhe deu para governar. Em 1 Samuel 8, do 4 ao 6, vou ler bem aqui, 1 Samuel 8, capítulo 8, os versos
do 4 ao 6, nos diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então foram os anciãos, preste atenção, no versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá pedir um rei humano, um rei que fosse igual às outras nações. Então foi os próprios anciãos da nação de Israel que foram até Samuel pedir um governo, um rei humano, mostrando assim a sua rejeição ao governo do Pai eterno e do seu profeta, que era Samuel. Então, quando eles pediram para Samuel dar um rei humano, um rei que fosse igual às outras nações, eles estavam rejeitando o governo do próprio Deus, do Pai eterno. O mesmo aconteceu em Mateus. Agora preste atenção à ligação do que aconteceu aqui em Reis e o que aconteceu com Jesus. Mateus 27:1 diz assim: E chegando amanhã, todos os principais dos sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Preste atenção. Os anciãos se reuniram com os sacerdotes para planejarem, maquiarem e matarem Jesus. Então, os sacerdotes eram os líderes religiosos, os anciãos, o líder do povo, os sacerdotes, os líderes religiosos, e os anciãos, o líder do povo, porque cada tribo de Israel tinha um líder, tinha um ancião, tinha uma pessoa mais idosa para aconselhar o povo, para levar o povo a adorar a Deus ou se desviar de Deus, né? Então, os líderes lá no começo rejeitaram o Pai eterno. Os líderes aqui no tempo de Jesus, os anciãos, rejeitaram o Deus Filho. Preste atenção, meus irmãos. Então, em Mateus 27:1, os mesmos anciãos e sacerdotes se juntaram para condenar e tirar o Deus homem do governo, tanto espiritual como humano, do reino de Judá. Eles não queriam Jesus como seu rei humano e nem como o Deus, como o Deus deles, como seu Messias, como o seu Pai eterno. Então, o reino de Judá, por 3 vezes, profanou o templo de Deus. Preste atenção. Muitas vezes a gente diz, mas foi profanado uma vez. Não. O reino de Israel, o reino de Judá, profanou o templo de Deus 3 vezes. Então, ele já profanou 2 vezes, mas a 3ª vez vai ser agora, nesses 7 anos do governo do anticristo. Preste atenção. A primeira vez que o reino de Judá profanou o templo de Israel é em 2 Reis. Então vamos lá para 2 Reis. Vamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia ela revela ela mesma. Então, ela não tem esse negócio de você ficar interpretando ela. Ela interpreta ela mesma. Então, aqui em 2 Reis, capítulo 21, os versos do 4 a 9, nos diz assim: E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado. Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus,
em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então, que rei era esse? O rei Manassés. O rei Manassés, ele fez tudo para irritar. Aqui diz assim: e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Preste atenção, meus irmãos. Também pôs uma imagem, preste atenção, ele pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor disse a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então, o rei Manassés colocou no templo de Deus, no templo que Salomão fez, uma imagem de escultura do bosque. Então ele fez uma imagem e colocou no templo, ele profanou o templo de Deus, o mesmo que o anticristo vai fazer agora. Esse Manassés representa o anticristo dos nossos dias, que ele ainda vai se revelar. Está só esperando a palavra de Deus ser tirada da terra, está só esperando a igreja sair da terra, está só esperando o Espírito Santo sair de dentro das pessoas, porque se não houver, quando a igreja sair, quando a palavra sair, o Espírito Santo não vai habitar mais na pessoa, porque o tempo da graça terminou. Então, a primeira vez que o templo foi profanado foi em 2 Reis 21, do 4 ao 9, quando Manassés, o rei de Judá, colocou uma imagem de escultura dentro do templo. A segunda vez que o templo foi profanado em Judá, e essa primeira vez aqui, meus irmãos, foi para profanando o próprio Deus Pai, porque era o Deus Pai que acompanhava a nação de Israel. Então, a segunda vez que o templo foi profanado foi no século II antes de Cristo, por Antíoco VI, quarto, Epifânio, que mandou sacrificar uma porca sobre o altar. Mais uma vez, o templo foi profanado, desta vez pelos gentios. Essa profanação aqui representava Jesus, que seria profanado pela igreja, pelos gentios, nos nossos dias. Então, a primeira vez era o Pai que foi profanar, representava a profanação ao Pai. A segunda vez, a profanação ao Filho. E a terceira vez, que o templo ainda vai ser profanado. É no futuro, bem próximo. A terceira vez que o templo será profanado, será no governo do anticristo. Quando o anticristo se revelará como ele realmente é, sem disfarce de dizer que é o Messias, de dizer que é o bonzinho, porque ele vai se passar como sendo bonzinho para enganar os judeus e botar a marca dele lá nos judeus. Então, quando ele tirar a máscara, que vai ser no 3º ano e meio do governo dele, então ele vai se sentar no templo dizendo que é Deus e colocando uma imagem dele lá no templo para as pessoas adorarem. Onde é que está escrito isso? Em Daniel 12, 11. Esta abominação será o próprio. Então, ele vai colocar a abominação. Essa abominação a gente já sabe o que é, né? Será a imagem dele.
Esta abominação será o próprio anticristo e também a imagem dele. Onde é que está escrito isso? Em 2 Tessalonicenses 2:4 e Apocalipse 13, do 14 ao 15. Cada uma destas profanações, essa terceira profanação aqui do templo, essa profanação representa o Espírito Santo sendo profanado. Então, foram 3 vezes que o templo foi profanado. Cada uma dessas vezes representa uma pessoa da verdade. A primeira vez, em Reis 21, do 4 ao 9, representa o Deus Pai. Lá, no segundo século antes de Cristo, quando o Antíoco sacrificou uma porca no altar do templo, ali a profanação representa os gentios, representa a igreja de hoje, profanando o templo, as pessoas, os crentes, os cristãos, e também os gentios em geral, que não é cristão, profanando o nome de Cristo. E os que se dizem cristãos estão apostatando-se da fé, estão perseguindo os cristãos verdadeiros. Então, representa esta profanação. E a terceira vez, que vai ser no anticristo, no tempo do anticristo, representa a profanação ao Espírito de Deus. Então, preste atenção. Representa cada profanação de cada tempo, representa uma pessoa da Trindade. Então, a primeira profanação representa Deus sendo profanado por seu povo. A segunda profanação foi feita por um gentio, representando Jesus sendo profanado tanto por Judá como pelos gentios. A terceira profanação representa o Espírito Santo sendo profanado por Judá. O templo representava o próprio Jesus, mas também representava a presença do Pai Eterno e do Espírito Santo. No templo ficava o candelabro, que representava a luz, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Mas para a luz ficar acesa do candelabro, a luz do candelabro ficar acesa, precisava, né, do óleo. Em João 8:12, lá nos fala deste assunto. Deixa eu ver, João 8:12. O que é que nos diz lá? João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o candelabro representa Jesus, que é a luz do mundo, que é a luz dos homens, que é a luz que dá vida. O óleo representa o Espírito, que dá luz ao candelabro. Se não colocar o óleo no candelabro, não vai ter luz, a luz vai se apagar. Então, o candelabro aceso, né, também representa o Espírito dentro do salvo, usando a palavra de Jesus, que é a luz, para alumiar o caminho do salvo, para ele não tropeçar no pecado. Salmo 119, 105. O candelabro aceso também representa a luz, que é Jesus, brilhando nas trevas, para alumiar alguém, ou melhor, representa o Espírito através da palavra de Jesus, alumiando o entendimento das pessoas perdidas e as convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e trazendo estas pessoas até a luz, que é Jesus, para serem salvas. João 3, do 19 ao 21 e João 6, 44. Então, Deus é quem leva a pessoa até Jesus para ser salvo, né? Então, o Espírito Santo convence a pessoa e leva essa pessoa a Jesus. No templo,
também tinha a Arca da Aliança, que representava a presença do Pai Eterno. Dentro da arca ficava as 2 tábuas da lei. Então, dentro do templo ficava as 2 tábuas da lei de Deus para o seu povo Israel. As 2 tábuas da lei, seja bem-vinda, Gleiciane. As 2 tábuas da lei representavam os 2 reinos de Israel que tinham que seguir as leis de Deus. Então, as 2 tábuas representam os 2 reinos de Deus, recebendo as leis de Deus e obedecendo. A vara de Arão dentro da arca representava a advertência de Deus para todo o seu povo, a obedecerem às suas leis, obedecerem à sua palavra. Então, a vara de Arão dentro da arca, ali era uma advertência para o povo permanecer na obediência à palavra de Deus para não serem destruídos. O maná representava o próprio Jesus, que é o pão espiritual para todo o seu povo Israel. Então, resumindo tudo isso, o templo representava o próprio Deus Filho, que um dia viria a esta terra em forma de homem para morrer pelos homens, para salvar os homens. Então, o templo representava o próprio Jesus. Por isso, Jesus disse, eu vou destruir esse templo, em 3 dias reedificarei. Então, Jesus estava falando dele mesmo, do seu corpo, que aquele templo humano, aquele templo de tijolo representava ele, representava que ele viria à terra e ele assumiria um corpo. E esse corpo seria o seu templo. E é exatamente porque ele disse que iria derrubar aquele templo, ou melhor, que ele iria morrer e ressuscitar para dar vida a qualquer pessoa que quisesse ser salva. Foi por isso que Jesus foi condenado à morte pelos principais sacerdotes e os anciãos de Judá. Então, eles interpretaram a Bíblia, a palavra de Jesus, do jeito que eles entenderam ou quiseram, e através desta palavra eles condenaram Jesus à morte. Então, em Mateus 27, 2, nós já lemos, mas vamos ler mais uma vez, nos diz assim: E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então, quando amanheceu o dia, talvez umas 6 horas, mais de 6 horas, na hora que amanheceu o dia, eles amarraram Jesus, prenderam Jesus e levaram Jesus para ser julgado pelo governo humano. Então, os sacerdotes e anciãos dos judeus amarraram Jesus, ou melhor, prenderam Jesus com cadeias, Cadeias, não sei como é que se diz. E já pela manhã entregaram Jesus ao governador Pilatos. Em Mateus 27, do 11 ao 26, Jesus sendo julgado pelo governo humano, significa Judá sendo julgado tanto pelo governo de Judá, como por todos os governos humanos. Então, Jesus sendo governado pelo governo humano de Pilatos e de Herodes, representa o reino de Judá, que é esse Israel que nós conhecemos hoje. Depois dos 3 primeiros anos e meio do governo do anticristo, aquele remanescente que não aceitar adorar a besta, não aceitar a marca da besta, não aceitar adorar a imagem da besta, eles serão julgados por este governo do anticristo, e será todos os governos.
e toda a religião, porque estarão juntos. Eles serão condenados à morte, serão perseguidos, e serão caçados, e serão mortos, porque aquele que não aceitar adorar a besta será morto. Então, Jesus sendo julgado pelo governo humano, significa o reino de Judá sendo julgado pelo governo mundial, pelo governo do anticristo, por não se curvar a ele. Então, Mateus 27:2, os sacerdotes e anciãos de Judá amarraram Jesus e já bem de manhã entregaram para ser julgado por Pilatos, né? E assim Jesus foi sendo julgado injustamente. Jesus foi julgado injustamente porque Jesus não tinha pecado. Jesus não quebrou nenhuma lei, nem da religião, nem da lei dos mandamentos de Deus, nem da lei dos governos humanos. Jesus nunca pecou. Então aqui em Daniel 11, 32 ao 37, você vai ver lá os judeus nesse tempo sendo caçados, né, sendo perseguidos e sendo mortos. Daniel 11, 32 ao 35 e 12, 10. Então será no governo do anticristo que o reino de Judá será julgado, né, o remanescente. Então Jesus sendo julgado e condenado à morte pelos religiosos, representa a igreja sendo julgada e condenada pelos religiosos de todo o mundo. Já Judá será julgado e condenado pelo governo e pela religião mundial. Então, o que é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Estou dizendo que nós passaremos pela perseguição, pela tribulação. Quer dizer, nós iremos ser perseguidos, caçados e mortos. Mas Judá, a perseguição deles será muito maior. Eles passarão pela tribulação. A tribulação é pior do que a perseguição. Então, nós passaremos pela tribulação, mas eles é pela grande tribulação. A tribulação deles será muito maior do que a nossa. Porque eles rejeitaram Jesus quando veio. Eles só vão se arrepender no 3º ano e meio do governo do anticristo, que vão reconhecer. Então, preste atenção. Quando passar os 3 anos e meio da perseguição da igreja, Jesus vem buscar. E nós já entramos nela, já estamos entrando nela. Preste atenção. Quando passar os 3 primeiros anos e meio do governo do anticristo, aí o anticristo quebrará o acordo que fez lá com os árabes e tudo mais, e então eles irão perseguir Israel, o remanescente, e vão para destruir. Então, em Mateus 27, do 20 ao 22, nos diz o seguinte, do 20 ao 22, mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Preste atenção, quem é que está pedindo a morte de Jesus? Os anciãos, lá de reis, que foram lá pedir Samuel um rei. E os sacerdotes, os líderes religiosos. Então, os anciãos, os mais velhos que aconselham o povo, são aqueles que o povo confia, os anciãos, e os sacerdotes que estavam aqui fazendo o quê? Estavam persuadindo a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse:
Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Então, o que foi que Pilatos fez? Pilatos tentou, libertar Jesus, mas o povo foi convencido pelos anciãos e os sacerdotes, os principais líderes do povo, o religioso e os homens que o povo confiava, foram convencidos por eles a escolherem Barrabás, o falso Messias. E ainda hoje, eles servem o falso Messias, eles estão esperando o falso Messias, eles estão aguardando e almejando o falso Messias, que é o anticristo. Então Pilatos lava as suas mãos e declara que Jesus é justo. O que significa isto? Significa que o cordeiro, antes de ser sacrificado, teria que ser examinado pelo sacerdote. Se estava de acordo com a ordem de Deus, o sacerdote tinha que examinar se o cordeiro era de 1 ano de idade, se não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhum problema de saúde. Então o cordeiro tinha que ser examinado, tinha que ser um cordeiro perfeito. Então Jesus, ele era o cordeiro de Deus que estava sendo entregue para ser crucificado, para ser sacrificado pela humanidade. Os sacerdotes, eles tinham que fazer esse exame, mas eles não fizeram. Então, em Êxodo 12, 5, você pode ler sobre isso, Então, os sacerdotes, eles não fizeram esse exame de Jesus. Só então, depois que o cordeiro era examinado e era aprovado para o sacrifício, então, só então ele seria sacrificado. Como os sacerdotes judeus não fizeram este exame correto de Jesus, para saber se Jesus realmente não tinha nenhum defeito, se Jesus não tinha nenhum pecado, eles não fizeram esse exame direito de Jesus. Como os judeus, mesmo confessando que Jesus não tinha pecado contra Jesus, ele não tinha nenhum pecado contra Jesus, mas os condenaram usando falsas testemunhas. Então eles inventaram falsas testemunhas para dizer que Jesus era culpado, que Jesus tinha pecado, mesmo Jesus não tendo nenhum pecado. Você pode ler em Mateus 26, do 59 ao 61. Então, já que os sacerdotes não consideraram Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como perfeito e pronto para o sacrifício, então Pôncio Pilatos, representando os gentios, não viu em Jesus nenhum defeito e o liberou para o sacrifício, tanto para salvar os judeus como os gentios. Mateus 27, 24. Então, quando Pilatos lava as mãos e diz, não sou culpado do sangue desse justo, ele estava dizendo, eu já examinei ele e não acho nele nenhum defeito, ele é justo, eu vou lavar minhas mãos, ele não tem culpa nenhuma. Então, ele entregou Jesus para ser crucificado, para ser sacrificado, para ser o sacrifício. Ele não foi examinado pelos sacerdotes, mas foi examinado pelos gentios, porque foram os gentios quem creram em Jesus. Os judeus não creem em Jesus. Então, lembrando que a igreja são os gentios enxertados no reino de Israel. Então, a igreja é o reino de Israel que se tornou gentil, que creu em Jesus como seu Messias. João 4, do 29 ao 42. Então, o ato de Pilatos lavar as mãos e admitir que Jesus era justo, significava que, embora os judeus não considerassem Jesus justo e pronto para o sacrifício, os gentios consideraram. E Pilatos o liberou para ser
sacrificado por toda a humanidade. Então Jesus, ele foi sacrificado por toda a humanidade. Que Mateus 27, 25 nos diz o seguinte: e respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, em Mateus 27, 25, os judeus se responsabilizam pelas consequências da rejeição que fizeram ao Filho de Deus. Não somente eles, mas também os seus filhos, e os filhos deles têm sofrido. Ainda hoje os judeus não reconhecem Jesus como seu Messias. Todo o sofrimento que Jesus passou depois que foi entregue nas mãos dos governos humanos. Mateus 24, do 11 ao 44. Significa o sofrimento que Judá tem sofrido dos governos humanos e irá sofrer do anticristo, depois que o remanescente se rebelar contra o anticristo. Então, todos esses anos, desde da ressurreição de Jesus e a subida de Jesus para o céu, que esses governos têm perseguido Israel, têm lutado com Israel, têm destruído Israel, representa, então, este sofrimento de Jesus, esse julgamento, essa condenação pelos governos humanos e esta crucificação representam a grande tribulação que os judeus irão enfrentar por terem rejeitado Jesus, que será o período de maior sofrimento para a humanidade. Então, em Mateus 27, 26, nos diz o seguinte: então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, aqui Pilatos solta Barrabás, que os judeus escolheram para ser o seu Messias, e Barrabás representa o falso profeta, representa o anticristo, representa Satanás. Então, Pilatos manda açoitar Jesus e o entrega para ser crucificado. Jesus sofreu tudo isso por mim e por você. E você, o que tem sofrido por ele? O que você tem feito por Jesus? O que você tem feito para o reino de Deus? E você, meu amigo, que ouviu esse estudo, você já tem Jesus na sua vida? Você já tem certeza que vai para o céu? Se você ainda não tem Jesus e você quer receber Jesus como Salvador da sua vida, então ore comigo agora e seja salvo. Creia, arrependa dos seus pecados, confesse todos eles a Jesus e peça perdão e abandone. Senhor Jesus, eu ouvi esse estudo e eu entendi e eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor venha entrar no meu coração. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Estou arrependido e eu lhe aceito. Eu quero ser um servo fiel, uma serva fiel ao Senhor. E me aceite no teu reino. Eu quero ir para o céu com o Senhor. Eu lhe aceito como meu único e suficiente Salvador. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. E vá para um templo, para uma igreja evangélica que realmente ensine a palavra de Deus e cresça espiritualmente e leia a sua Bíblia e fique firme. E passe essa live para outros e dê o seu bonzinho, compartilhe, vá no YouTube, no meu canal no YouTube e também se inscreva lá e compartilhe. E até o próximo vídeo, até sábado, continuando esses estudos.